Não, não e não. Motorista e entregador por aplicativos não quer ter carteira assinada. Gente, a polêmica está lançada e já era prevista. Isso porque, desde a campanha eleitoral, o presidente Lula já dava sinais claros que iria mexer na atividade de motoristas de aplicativos e entregadores. E o papo aqui não é se você é do PT, se você votou no PT, se você não é do PT, se você não votou no PT. O papo aqui é sobre o futuro da atividade de profissionais que trabalham por aplicativos. De uma hora para outra, apareceu um monte de lideranças que ninguém sabe de onde veio, nem onde estavam durante todo o processo de luta, construção e regulamentação. A atividade de motorista de aplicativos é regulamentada pela Lei 13.640. Só que muitas dessas, entre aspas, lideranças que estão surgindo agora, que talvez nem tenha conta de motorista de aplicativos, tampouco de entregador, nunca tenha feito uma viagem, nunca tenha feito uma entrega, apareceram agora, justamente para, no encontro com o governo federal, mais especificamente com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, discutir direitos para os motoristas de aplicativos e entregadores. Eu sou motorista desde 2016, já estou aí há quase 7 anos nessa atividade e eu nunca vi nenhum tipo de gesto do governo federal, tanto do governo Bolsonaro como também desse novo governo que se inicia e que antes estava na oposição, pelo motorista de aplicativos e pelos entregadores. Ao contrário, o deputado federal de São Paulo, Carlos Zaratini, do PT, ele queria acabar com o transporte por aplicativos aqui no Brasil. Ele, inclusive, apresentou um projeto de lei que, se fosse aprovado, seria um Deus nos acuda e o fim da atividade. Essa é a realidade, esses são os fatos e você que trabalha nessa área precisa estar bastante atento, porque é unânime que o motorista de aplicativos ele precisa de segurança, que o motorista de aplicativos e o entregador ele precisa de condições mínimas de trabalho. Mas em roda nenhuma de conversa, em grupo nenhum de WhatsApp, eu escutei falar a respeito de CLT. O que o motorista de aplicativos e o entregador quer hoje é liberdade para trabalhar. Ele quer fazer o seu próprio horário. Se ele vai trabalhar 8, 10 ou 12 horas, como foi dito aí pelo ministro Luiz Marinho, ele tem que ter o direito e a liberdade de escolher quanto tempo ele quer trabalhar. Por outro lado, existe a possibilidade do motorista, do entregador, se cadastrar como microempreendedor individual. Eu, inclusive, sou cadastrado como microempreendedor individual. O famoso MEI, que para alguns não serve de nada, mas para quem trabalha nessa atividade, dá uma segurança, porque você tem direito ao auxílio-doença, ao auxílio-maternidade e ainda recolhe para contribuir com a sua aposentadoria. E o motorista de aplicativos hoje precisa de tarifas justas, precisa de melhores condições de trabalho. Mas isso não quer dizer que o motorista precise do poder, da força e da intervenção do Estado para que isso aconteça. O que se fala muito é que as tarifas são ruins e eu concordo. Precisa melhorar e muito. O que se fala muito é a respeito de falta de segurança, motorista sendo assassinado, sendo assaltado, tendo seu carro levado, seu telefone tomado, o entregador quando vai fazer uma entrega, quando chega, o ladrão tá com a arma na mão, manda botar a mão na cabeça e leva a moto do entregador. O motorista precisa de segurança para trabalhar, para quando for sair de casa, dar um cheiro na esposa, abraçar os meninos e ir embora e saber que vai voltar. E respeito por parte das plataformas que banem motorista, que escutam conversa de passageiro ou de uma pessoa ali que está recebendo a entrega sem se preocupar em dar direito ao contraditório ao motorista, e aí o motorista é banido injustamente. Acontece muitas das vezes das plataformas sequer ouvir esses profissionais, e o motorista ele precisa de respeito por parte das plataformas e também por parte do poder público. Pouco se ouve ou pouco se fala dessa relação. E aí, de uma hora para outra, da noite para o dia, ouvindo somente sindicalistas. Eu não sou contra sindicato, eu não sou contra sindicalista.
Ao contrário, eu acho que é importante o papel desse tipo de entidade se ela de fato estiver fazendo algo pelo motorista. Mas eu não vejo isso acontecendo. Eu não vi isso acontecer. E olha que eu sou desde os primórdios da atividade aqui no Brasil. Os aplicativos chegaram aqui em março, eu entrei em maio. E não vi sindicato, não vi essa galera aí que agora se apresenta como liderança fazendo absolutamente nada. Eu levei carreira de taxista, fui ameaçado de morte, tive meu veículo depredado, fiz dezenas de protestos aqui no Recife e eu não vi ninguém, pelo menos aqui no meu estado, se movimentando ou fazendo alguma coisa pensando em discutir algo pelo motorista de aplicativos. Ao contrário, eu vi muita gente tentando surfar a onda e pegar a oportunidade. E no final das contas, essas pessoas, elas desapareceram, elas foram embora, elas sequer existem mais. Eu entendo que o momento é um momento de observação, mas o governo criou um grupo de trabalho com as pessoas erradas, criou um grupo de trabalho com as pessoas que não conhecem a atividade profundamente. O ministro Luiz Marinho deveria procurar as pessoas que estão desde o início para ouvir o que é que o motorista de fato quer, porque o sindicalista ele chega lá e fala para o ministro uma coisa que às vezes não corresponde com a realidade dos fatos. Tudo para quê? Para poder, de alguma forma, obter algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício e algum tipo de privilégio, que a gente sempre foi e sempre seremos contra. Mas, se o governo tivesse procurado as pessoas certas para conversar, para dialogar, os influenciadores digitais, os youtubers, o vereador Marlon, que tem um mandato na Câmara Municipal de São Paulo, ou qualquer outra liderança legitimamente levantada, estava tudo certo, estava tudo bem, o debate poderia acontecer, mas o governo se reunir e fazer um grupo de trabalho com um monte de gente que não entende nada a respeito da atividade de transporte de aplicativos e que passou as informações completamente distorcidas, é no mínimo contraditório. Eu penso que o governo ele pode contribuir sim para ajudar a atividade, garantindo mais segurança, fazendo um diálogo permanente junto com as plataformas para buscar soluções no sentido de dar ao motorista esses benefícios da Seguridade Social que já estão disponíveis através do MEI ou através da Guia de Previdência Social, mas se pudesse integrar e facilitar um pouco mais o acesso a esse tipo de informação. Inclusive, existe um grupo de trabalho de lideranças no Brasil inteiro que está discutindo a questão do microempreendedor digital desde o ano passado com as plataformas e apresentamos algumas ideias, dentre elas, tirar da contribuição ou tirar dessa mudança que poderá ser feita as pessoas que recebem benefício de prestação continuada, as pessoas que são pensionistas, as pessoas que são aposentadas e que têm aí como transporte de aplicativos ou entrega uma segunda fonte de renda, para que essa renda principal dela, ou essa renda que ela é dada pelo governo devido à sua contribuição ou devido a qualquer um outro motivo, ela possa também não perder esse benefício. Eu conheço algumas pessoas que utilizam a atividade como complemento de renda, né? Então, em função disso, essas pessoas elas precisam continuar gerando renda para sua família, porque a aposentadoria não dá, às vezes um salário mínimo não dá, às vezes o que ela recebe do governo não é suficiente para pagar as contas e a gente sabe que é muito pouco. Mas a gente tem que estar muito atento a essa movimentação, a gente tem que estar muito seguro e, sobretudo, vigilante, porque a gente não sabe o que é que vem pela frente. Pela fala do ministro e pela fala do presidente Lula, não parece que vem boa coisa, não parece que vai ser algo que seja bom para o motorista e para o entregador. O que me parece mais é que o foco e o propósito dessa nova regulamentação, que sequer sabem que existe uma regulamentação porque não foi falado nada a respeito disso, escutaram a conversa pela metade ou então emprenharam pelo ouvido, tá com cara muito mais de arrecadação, porque imagine você, mais de 1,5 milhão de trabalhadores, de profissionais, de pessoas que têm aí a força do trabalho e que talvez estejam invisíveis pelo governo, passarem a contribuir. E a minha preocupação é de quem é que vai sair essa grana. Quem é que vai pagar essa conta? A atividade de motorista de aplicativos de entregador já não é fácil. O motorista entregador trabalha muito, ganha pouco, isso precisa ser revisto, é verdade, mas se vir contribuição, obrigatoriedades e um monte de regras, a gente pode dizer que estamos fadados ao fim da atividade de motorista de aplicativos e entregadores no Brasil. O desafio que eu faço para você que chegou até o final desse vídeo e para o governo também
em vez de estar preocupado em formalizar todo esse pessoal, está preocupado em gerar empregos, oportunidades para que essas pessoas elas possam voltar para a sua área de atuação, para o seu campo de trabalho. E dessa forma, aquelas que ficarem nas plataformas, assim como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, têm que ser bem remuneradas ou melhores remuneradas. Por quê? Porque serão menos pessoas que estarão disponíveis no mercado. E dessa forma, o valor da tarifa ela tende a ser mais justo, coisa que não é hoje. O motorista, de fato, ele sofre muito por causa dessa injustiça que existe, desde a questão do valor que é recebido e repassado por parte das plataformas, mas também passando por tudo isso que eu já falei, a questão da segurança e da falta de respeito que não existe. Se o governo ele quiser ajudar o motorista entregador, o que é que ele tem que fazer? Gerar emprego e renda para que as pessoas elas possam voltar para as suas áreas de atuação e dessa forma a atividade de motorista de aplicativos ser melhor remunerada para estimular que as pessoas que ficarem nessa atividade queiram continuar exercendo a sua atividade e dessa maneira o próprio mercado ele tende a se regular. Intervenção estatal numa atividade privada, minha gente, não sejam inocentes. Ainda que o governo queira, é inconstitucional. Eu acho que eles não vão mexer na Constituição para mudar isso.